A Bíblia diz que a palavra de um cristão, ela tem que ser ou sim ou não. Passando disso, é procedência de quem? Maligna. E a Bíblia vai dizer que um homem chamado Gileade, ele agora tem um relacionamento ilícito com uma prostituta. E através desse relacionamento nasce quem? Jefité. Jefité foi um menino rejeitado pelos seus irmãos por parte de pai, porque esse mesmo Gileade tinha outros filhos com a sua esposa, e esses filhos agora começam a oprimir Jefité, dizendo que ele não iria herdar a herança que por direito eram deles, porque Jefité era filho de uma prostituta. Jefité, ele era um homem muito rejeitado entre o povo de Israel, a ponto de ele fugir daquela cidade por causa disso. Mas a Bíblia vai dizer que os filhos de Amon vieram contra Israel, e agora os filhos de Israel estão em aperto, e agora ele vai buscar quem? Jefité, aquele que eles rejeitaram. Muitas das vezes é assim que acontece. Às vezes Deus permite acontecer coisas na vida de alguém, mas depois Ele faz com que aquelas coisas que aconteceu na vida daquela pessoa tenha uma reviravolta. E agora aquela pessoa que era uma vez rejeitada, agora é uma pessoa bastante procurada, bastante respeitada, porque Deus criou aquela situação. E não foi assim, não foi diferente na vida de Jefité. Jefité agora vai ser honrado por Deus. Mas primeiro, antes de ser honrado, Jefité estava passando por um processo de rejeição contra os filhos de Israel. Mas Deus, quando Ele quer fazer algo na minha vida, na sua vida, pode se preparar, porque primeiro nós vamos passar por alguns momentos difíceis, para que assim o Senhor possa nos entregar aquilo que Ele tem para a nossa vida. Jefité agora está ali vivendo em uma cidade rodeado de pessoas levianas, mas ele era um homem especialista em batalhas, porque se ele não fosse, os israelitas não iriam procurar. E ali agora os israelitas estão procurando ele para vencer o inimigo. Porém ele não retrocedeu, porém ele não recuou. Ele não deixou com que aquela mágoa do passado viesse interferir no plano de Deus para resgatar, para salvar os israelitas. Talvez ele poderia dizer assim: eu estou chateado. Talvez ele poderia dizer: eu estou magoado com os israelitas. Eu não irei para essa guerra. Eu não irei lutar contra os filhos de Amon. Vocês que se virem. Vocês um dia me rejeitaram. Agora vocês se virem. Procurem alguém para que possa vencer essas guerras para você, porque vocês me machucaram muito. Não, Jefité não fez isso. Apesar de estar muito magoado, de estar muito chateado com os filhos de Israel, mesmo assim, ele deixou para lá a ofensa e foi para a guerra. Quando ele vai para a guerra, ele faz um voto com o Senhor. Ele diz para Deus: Deus, se o Senhor entregar os meus inimigos nas minhas mãos, a primeira coisa que eu ver que sair da minha casa quando eu retornar, esse eu oferecerei a ti como holocausto.
mas ele não sabia o que iria sair da casa dele quando ele chegasse. Talvez ele pensou que o que iria sair da casa dele seria um gado que ele criava, ou uma ovelha, um carneiro, alguma coisa que ele criava. E ele disse: a primeira coisa que sair eu darei ao Senhor. Só que ele não imaginou que seria a filha dele. A Bíblia é bem clara aqui em dizer que era a única filha que ele tinha. Não tinha filho nem filhas, somente essa virgem. Ainda não tinha se casado, não tinha um marido, era a única filha. A Bíblia vai dizer que quando ele chega, a filha sai ao encontro. Jefité gritou, lamentou: minha filha, por causa de você eu estou turbado. Só que eu não voltarei à minha palavra que eu dei ao Senhor. E é aqui que eu quero tratar com a igreja. Igreja, quando você disser que vai fazer algo para Deus, faça. Honre o seu voto com o Senhor. Tem pessoas que dizem: Senhor, se tu abrir a porta para mim, eu não faltarei mais um culto. Mas o que acontece quando Deus abre a porta? Não falta somente um, falta dois, falta três, falta quatro. Pai, se o Senhor abrir a porta para mim, eu não vou dar o primeiro mês, não vou dar o meu dízimo, vou dar o triplo. Vou dar metade do meu salário. Quando Deus abre a porta, só dá o dízimo. Queridos, um voto com o Senhor não se trata somente de coisas financeiras, não. Pode ser da sua vida espiritual também. Eu já fiz voto com o Senhor. Tenho certeza que cada um de vocês aqui também já fez. Senhor, se o Senhor me tirar dessa, eu vou para a igreja. Como tem um irmão que disse assim: se o Senhor não tirar minha vida dessa vez, se o Senhor me livrar desse laço de morte que eu estou vivendo agora, eu vou aceitar a Ti. Deus livrou. No outro dia, ele estava lá na mesma vida que ele estava levando e não fez o voto. O voto é uma coisa séria. O voto com Deus, seja do que for, ou em relação às coisas financeiras, ou em relação às coisas espirituais, seja o que for, quando você abrir a boca e dizer: Senhor, eu quero fazer um voto contigo, se o Senhor fizer isso, se a minha vida for restaurada, se isso acontecer, isso que eu estou querendo aconteça, eu serei diferente, eu farei isso, eu farei aquilo. Uma vez que você liberar a palavra para Deus, não volte atrás. E Jefité respeitava tanto isso, acreditava tanto nisso, que era a filha dele, querido. Ele não estava falando de dinheiro, de nada, de gado, de casa, nada não. Era a filha dele. Ele disse: eu não voltarei atrás com a minha palavra. Voto é voto. Se eu fiz um voto com o Senhor, eu não voltarei atrás. Como eu disse no início, a palavra do cristão, ela é ou sim ou não. Se não for ou sim ou não, é procedência maligna. Se você pode cumprir o que estão colocando sobre você, diga assim: eu vou, eu quero, eu vou fazer. Mas se você não pode, não tem condições de atender às necessidades de alguém que vai fazer um voto, ou daquilo que você próprio quer colocar diante de Deus, se você não tem condições de fazer, não faça. Não diga para Deus que vai fazer, porque as coisas de Deus são coisas muito sérias.
A Bíblia diz que Jefité deixou a filha dele aproveitando os últimos dias da sua vida. E ela se juntou com as suas amigas e ali foi chorar a sua virgindade. Porque todo sonho de uma mulher naquela época era ter o seu marido, era casar. E ela ainda não tinha. Passados esses tempos ao qual o Jefité permitiu que ela continuasse com vida, ele fez aquilo que ele disse para o Senhor que iria fazer. Amém, queridos? Essa história é uma história muito triste, ao qual falando, muitas das vezes a gente não tem como entender a dimensão. Mas Jefité assim fez. Mas o voto que ele fez com Deus, ele não quebrou. Se você fizer uma campanha de jejum e oração, com propósito, com algum propósito, não quebre. Não quebre. Vá até o final. Se você está vendo em dúvida que você não pode terminar, não faça. Porque através da sua fidelidade com o Senhor, do seu sacrifício em não quebrar, através disso, o Senhor vai te dar vitória. Amém, igreja? Deus abençoe a vida de cada um.